Olá, meu irmão, meu amigo, quero saudar você com a paz do Senhor, dizer para você que mais uma vez nós estamos aqui para poder compartilhar um pouco das riquezas que estão contidas na Bíblia e dessa vez nós queremos falar sobre um assunto muito interessante. Nós queremos falar sobre a experiência de Abraão, Isaque e Jacó. Em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 6, o apóstolo Paulo faz um encorajamento para os cristãos da igreja em Corinto e esse encorajamento também é direcionado para nós. No capítulo 10 da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, Paulo diz o seguinte, versículo 6, deixa eu achar aqui o versículo para vocês, aqui diz o seguinte: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu quero destacar aqui apenas a primeira frase desse versículo que diz que estas coisas se tornaram exemplos para nós. Se você olhar o contexto do capítulo 10 de 1 Coríntios, você vai perceber que Paulo fala estritamente nesse capítulo sobre as experiências do povo de Israel. E ele nos encoraja a observar as experiências que eles tiveram. Por que será que Paulo fez esse encorajamento para nós? Certamente porque por detrás das histórias do Antigo Testamento existem muitos princípios espirituais que precisam ser aprendidos por nós. Nós que lemos a Bíblia precisamos prestar atenção a um ponto. As histórias que nelas estão contidas não são meras histórias descritivas. Sem dúvida alguma, a Bíblia traz inúmeras histórias sobre inúmeros assuntos e inúmeros personagens. A própria Bíblia tem sido utilizada ao longo dos séculos para até mesmo ajudar os historiadores, os cientistas a definirem certas questões importantes do mundo. Mas, quero reiterar, a Bíblia não é apenas um livro histórico, não é apenas um livro que traz belas histórias, histórias interessantes. Não. Por detrás de todas essas histórias existem princípios espirituais que devem ser aprendidos. E a história do povo de Israel também nos traz alguns princípios importantes. O povo de Israel foi um povo abençoado por Deus. Foi um povo escolhido por Deus e foi um povo protegido por Deus. Podemos até mesmo afirmar que até os dias de hoje essa nação tem sido abençoada por Deus. Nós sabemos que o povo de Israel, ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, é um povo cercado de inimigos. Porém, embora ao longo dos séculos Israel sempre precisou lidar com seus inimigos, eles sempre contaram com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus e com a proteção de Deus. Mas, por que será que Deus foi sempre tão bondoso para com esse povo? Para poder chegarmos a essa conclusão, nós precisamos conhecer a origem desse povo, a base desse povo. A origem do povo de Israel são três personagens: Abraão, Isaque e Jacó. Esses foram os seus patriarcas. Abraão foi a pessoa escolhida por Deus para poder, a partir dele, Deus ter uma nação, um povo que o expresse nessa terra. Abraão teve uma importante experiência com o Senhor. E a história de Abraão nos traz um importante princípio que precisa ser aprendido por nós. Abraão aprendeu que Deus é o originador de todas as coisas. A experiência de Abraão nos ensina que Deus precisa ser aquele que inicia todas as coisas. Todas as coisas devem ser iniciadas por ele. O chamamento de Abraão teve início em Deus. Toda a vida de Abraão teve Deus começando as coisas. Tudo que Abraão fez, ele fez sob a direção e sob a orientação de Deus. Na verdade, no momento em que Abraão tentou fazer alguma coisa por si só, ele foi reprovado por Deus e ficou sem a sua presença por um período de 13 anos. Mas Abraão aprendeu com o passar do tempo de que Deus era o provedor.
Deus é o único capaz de originar todas as coisas. E esse é um princípio que o povo de Israel aprendeu e é um princípio que nós, cristãos, também devemos aprender. Deus deve ser aquele que começa todas as coisas na nossa vida. Se você deseja ter segurança, deseja ter a garantia de sucesso em qualquer coisa que você vier a fazer na vida, se você deseja ter sucesso no seu casamento, no cuidado com os seus filhos, na sua vida profissional, você precisa aprender com Abraão. Deus deve começar todas as coisas. Se Ele começar, nós teremos a garantia de que no final tudo vai dar certo. Então esse é o primeiro princípio que o povo de Israel aprendeu e é um princípio que nós também devemos aprender. Depois de Abraão nós temos Isaac, o seu filho. Isaac nasceu na terra prometida. Isaac nasceu num ambiente rico, num ambiente onde ele tinha tudo o que ele precisava. A Bíblia fala que Isaac tinha apenas uma função. A função de Isaac era desfrutar de tudo aquilo que Deus havia dado ao seu pai. Olha que coisa maravilhosa. E essa é a experiência que Isaac transmitiu para o povo de Israel. A experiência de desfrutar aquilo que Deus já nos deu. Eu quero dizer para você que certamente Deus tem dado muitas coisas para você. Deus tem abençoado você. Deus tem lhe concedido bênçãos. E nós, como filhos de Deus, devemos aprender a desfrutar de tudo aquilo que Deus já nos deu. Para não falar que Isaac não teve nenhum tipo de trabalho, no capítulo 26 do livro de Gênesis, fala de um único trabalho que Isaac precisou desenvolver. Ali é nos dito que os filisteus, inimigos do povo de Israel, inimigos de Abraão, habitantes daquela terra, a terra de Canaã, eles entulharam alguns poços que Abraão havia cavado. E Isaac precisou desentulhar aqueles poços. E aí também consta um princípio muito importante. Às vezes, na nossa experiência cristã, o nosso convívio com o mundo, com as pessoas, alguns entulhos são lançados nos poços. E é importante que nós constantemente desentulhemos esses poços para que a água que está no fundo do poço possa nos satisfazer, para que nós possamos ser supridos com a água desses poços. A terceira experiência que o povo de Israel aprendeu dos seus patriarcas é a experiência de Jacó. Jacó teve a seguinte experiência. Ele foi disciplinado pelo Espírito Santo. A história de Jacó revela para nós um pouco da nossa natureza. Jacó tinha uma natureza natural muito difícil e por essa razão Deus precisou tratar com ele, Deus precisou lidar com a natureza natural de Jacó para que ele pudesse no final ser a última peça que faltava para a produção de Israel. O povo de Israel se originou de Jacó. Ele foi o pai de 12 filhos e esses 12 filhos foram os pais de 12 tribos, e essas 12 tribos foram as 12 tribos que compuseram a origem do povo de Israel. A palavra Israel significa príncipe de Deus. É isso que Deus deseja fazer conosco. Deus deseja fazer de nós pessoas, famílias, igrejas que o expressem, pessoas distintas nessa terra. Porém, para que nós possamos alcançar o status de príncipe de Deus, de pessoas que expressam o Senhor nessa terra, nós precisamos da experiência de Abraão, ou seja, precisamos reconhecer no nosso dia a dia que Deus é o originador de todas as coisas. Nós precisamos também da experiência de Isaac, precisamos aprender a desfrutar de tudo aquilo que Deus já nos deu. E não somente isso, sempre precisamos olhar para o poço e se notarmos que há entulho nele, precisamos desentulhar. Como fazer isso? Por meio da oração. E por fim, precisamos também da experiência de Jacó. Precisamos nos submeter ao trabalhar do Espírito Santo. Ele está nos disciplinando, nos transformando para que no final nós sejamos o Israel de Deus. Que Deus o abençoe e possa fazer de você, da sua família, da sua igreja, uma expressão exata de Deus nessa terra. Jesus é o Senhor.